Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e o Brasil. No programa de hoje, vamos discutir o impacto da reforma trabalhista. Há 100 anos, em 1917, uma greve geral sacudiu o Rio Grande e o Brasil. Os trabalhadores reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 14 horas, denunciavam o trabalho infantil e lutavam pelo direito de livre associação. Na década de 30, muitas dessas lutas se tornaram realidade através da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Mas hoje, o mundo do trabalho e todos que integram, sejam trabalhadores, empresários, os operadores do direito, todos vivem hoje a ebulição, o debate de uma reforma trabalhista, os riscos e oportunidades que eventualmente esta reforma possa oferecer. Para discutir no domínio público de hoje esse tema, nós convidamos o Dr. Thiago Matias Genro Schneider, advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Unicinos e também pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. Também é nosso convidado, o juiz Dr. Thiago Malman Sulbach, juiz do trabalho substituto da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e secretário-geral da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Doutor Thiago, nosso querido juiz do trabalho, o senhor que vive, os bastidores, que vive hoje os desafios, como é que o senhor vê a reforma trabalhista? Ela é um risco ou ela é uma oportunidade? Boa noite a todos, então, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse debate importante. Eu vejo hoje mais como um risco do que propriamente como uma oportunidade. Vou elencar algumas razões para isso. Primeiro, porque uma reforma trabalhista desta magnitude necessitaria maior debate. Necessitaria chamar todos os atores sociais para conversar dentro do parlamento, para dialogar, para oferecer suas opiniões sobre o que está acontecendo, para contribuir com o debate e não da forma que está acontecendo. O que nós observamos na tramitação do projeto, que foi aprovado em regime de urgência na Câmara e agora está tramitando no Senado da República de maneira célere. Talvez mais célere do que deveria, porque não existe forma, em lugar nenhum do mundo se consegue construir uma reforma desta magnitude sem debate. E esse é o nosso maior receio hoje, esse é o nosso maior medo. Quanto mais nós vamos nos apropriando do texto da reforma, mais vamos nos assustando com o que pode acontecer em curtíssimo prazo na nossa economia. Essa reforma não é boa para os empregadores também. Ela não é boa, em especial, para o pequeno e médio empregador. Ela está centrada em dois grandes eixos. O primeiro deles é simplesmente diminuir direitos, precarizar. O segundo eixo, que eu acredito ser tão relevante quanto, é eliminar a possibilidade que instituições possam atuar nisso. E por que eu digo isso? Porque nós temos diversos artigos que limitam a atuação da Justiça do Trabalho e diversos artigos que, ao estimular a negociação coletiva, ao mesmo tempo estão enfraquecendo os sindicatos, em especial os sindicatos de empregados. E isso, todo esse caldo de cultura é muito perigoso porque pode acontecer no futuro. Doutor Thiago Matias, como é que o senhor vê hoje esse balanço? O juiz, doutor Thiago Malman, mencionou a questão, por exemplo, do enfraquecimento do sindicato. Por exemplo, a homologação das demissões não acontecerá mais no sindicato, se for aprovado. Temos também hoje a questão do fim da contribuição sindical. Como é que o senhor vê, qual é o balanço, na sua opinião, o senhor que está do outro lado do balcão como advogado, mas que todos os dias também vive os dilemas desta reforma? Boa noite, Jairo. Boa noite, Thiago. Boa noite, telespectadores. Estou do outro lado, mas compartilho com a opinião do juiz do trabalho, no sentido de que a forma assodada como isso está acontecendo no debate legislativo, prejudica não só o debate em si, mas a verificação dos temas, em especial dos temas que a lei está sendo alterada. Por exemplo, não há só questões pontuais
de direitos que estão sendo suprimidos. Há, na verdade, uma inversão da lógica do direito do trabalho depois de todas essas conquistas que tu citaste aqui no início do programa. Então, isso subverte, por exemplo, as próprias conquistas dos direitos dos trabalhadores sob o prisma de que isto aumenta a autonomia e a liberdade, né, dos trabalhadores numa negociação coletiva, por exemplo. Eu dou um exemplo prático já de algumas questões que vão nos surpreendendo à medida que a gente vai verificando o projeto de lei. Por exemplo, quando diz que a duração do trabalho em determinado artigo não tem relação com normas de saúde, segurança e higiene. Isso é uma desconstrução histórica na medida em que a limitação da jornada ela foi sendo regulamentada e limitada justamente para impedir, né, problemas de doença e de saúde. Bom, estamos voltando aos primórdios da Revolução Industrial, né? Então, este problema que atinge esta questão estrutural do direito do trabalho, atinge a justiça do trabalho na medida em que limita a sua atuação e atinge também determinados setores, determinadas pessoas, determinados casos, por exemplo, como a questão da possibilidade da mulher gestante trabalhar em condições insalubres. Tem aspectos ali que parecem ser aspectos maldosos mesmo, que a gente não encara como uma reforma, e sim como algo imposto, né, num momento de crise do país em que está sendo atropelado qualquer discussão a respeito disso. Aliás, uma das tentativas que está se fazendo no Senado Federal é que isto não passe pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Ou seja, fique só em 2 comissões, o que já demonstra, né, qual é o verdadeiro absurdo que uma reforma dessa magnitude deveria ser debatida, né, com mais vagar e com mais atores sociais envolvidos. Doutor Tiago Malman, eu fiz referência à greve de 1917 para que a gente possa, dizer, 100 anos, lembrar de qual era a realidade do trabalho, né? Crianças trabalhando 14 horas. Quer dizer, a justiça do trabalho ela foi muito importante para a humanização nas relações do capital e trabalho. Mas hoje os críticos da justiça do trabalho, os defensores, muitos defensores da reforma, tentam apresentar a justiça do trabalho como se fosse um ornitorrinco, digamos, algo que não tem similar no mundo, né? É único aqui do Brasil, alegando a proteção excessiva, né, aos trabalhadores. Como é que o senhor, que, né, hoje integra a justiça do trabalho, recebe essa crítica? Esse debate está sempre contaminado por conta de preconcepções, às vezes ideológicas, às vezes políticas, sobre o papel que a justiça do trabalho tem no mundo do trabalho. É da nossa conhecida e estudada lá na faculdade aquela lição de que nas relações entre o forte e o fraco é a liberdade que escraviza e é a lei que liberta. Essa é a base do direito do trabalho. O direito do trabalho ele surge para tratar desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. E o reconhecimento da hipossuficiência do trabalhador na legislação do trabalho, ela vem, não é de graça. É simplesmente porque o empregado não consegue negociar em igualdade de condições com o seu empregador. Para o empregado é a subsistência dele, é o salário. Para o empregador é um custo. E nessa dicotomia capital-trabalho, a gente sabe que a CLT e as legislações ao redor do mundo servem para regular esse tipo de situação. Não é verdade que só tem justiça do trabalho no Brasil. Isso é uma mentira propalada nas redes sociais atualmente, nessa época de pós-verdade, nessa época difícil de que as redes sociais, por vezes, não nos permitem verificar as informações. Existem em muitos países civilizados do nosso mundo a justiça do trabalho. Me chama muita atenção essa crítica. Existem muitos processos trabalhistas, certo? Inclusive comparando, por exemplo, em outros países, exatamente, Inglaterra, outros países. O que acaba acontecendo? Deixa eu tentar fazer uma pequena figura aqui com o telespectador. Para acabar com um crime, a gente vai revogar o Código Penal. Nós temos muitas ações criminais. A solução para isso é revogar o Código Penal e acabar com a justiça criminal? Acho que não. Para resolver o problema dos direitos do consumidor, que é reconhecidamente o hipossuficiente, e é o tipo de legislação não atacada por conta disso.
a solução que nós temos é revogar o Código de Defesa do Consumidor e acabar com a Justiça Comum Estadual que garante os direitos do consumidor? Não, não é isso. É justamente essa confluência de valores da nossa sociedade atual que levam a tudo isso. Não me parece lógico concluir que existem muitos processos do trabalho e, portanto, nós temos que diminuir os direitos. O que nós temos que verificar é o seguinte: nós temos muitos processos porque existe muito descumprimento da legislação do trabalho. É isso, é assim simples. O Brasil, gente, tem um levantamento, tem 100 milhões de processos ativos englobando Justiça Comum Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. O percentual da Justiça do Trabalho é ínfimo perto disso. É ínfimo. 100 milhões é mais ou menos um processo a cada 2 habitantes. E a gente não observa em outros segmentos da sociedade querer retirar direitos para acabar com os processos. Eu não observo isso. A gente observa isso na dinâmica do capital e trabalho, por razões talvez não muito declaradas, digamos assim. E então, ao fim e ao cabo, o que nós precisamos sempre reafirmar é o seguinte: é que a Justiça do Trabalho ela não é protetiva, ela aplica uma lei protetiva. E que é protetiva por uma série de razões históricas e muito bem fundamentadas. Basta ver que nós até hoje temos trabalho escravo no Brasil. Nós temos trabalho escravo, e se alguém acha que é só no interior de fazendas do Araguaia, eu digo para vocês que neste exato momento deve ter algum imigrante no centro de São Paulo, em empresas terceirizadas, de tecelagens terceirizadas, trabalhando. Doutor Tiago Matias, uma das teses, digamos, né, um dos objetivos, um dos projetos dessa reforma é que o acordado ele possa ser superior ao legislado, né? Como o senhor vê, né, esses riscos aí de desconstituição, por exemplo, da justiça, né, das relações, né, das garantias, né, hoje do trabalhador? O acordado sobre o legislado, na verdade, ele já existe no Brasil, né? Portanto, os acordos e as convenções coletivas feitas entre trabalhadores e patrões, elas já se sobrepõem àquilo que a lei determina como patamar mínimo. Portanto, quando a gente trata desta questão, a gente tem que ter um olhar de que os direitos constitucionais e dentro das leis que estão garantidos são aquele patamar mínimo para que a partir dali se negocie, né, outros direitos na qual os trabalhadores podem pleitear e podem negociar com seus patrões. A questão do negociado sobre o legislado também tem uma influência muito grande na força dos sindicatos, né? Que justamente este projeto de lei, esta reforma, tenta dizer que é um privilégio, né? Está privilegiando o negociado sobre o legislado e, ao mesmo tempo, querendo privilegiar isso, mas colocando na conta do indivíduo, que já é hipossuficiente, né, por sua natureza, e imagina individualmente numa negociação com seu patrão, o que diminuiria e restringiria ainda mais a capacidade negocial, né, deste trabalhador. Mas o acordado hoje não permite sair desse patamar mínimo, né? Não porque permite. A reforma pode abrir, digamos, uma janela, né? Eu diria até que essa é a diferença entre ela abre a janela e ela estimula, inclusive, né? Mas, Jairo, veja bem, algumas questões que hoje são... existe um limite constitucional, por exemplo, da jornada, o próprio judiciário já tratou de flexibilizar. Então, na medida em que a gente reconhece que a evolução da jurisprudência, né, trabalhista, seja pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, ou pelos tribunais regionais do trabalho, eles já caminham, em certa forma, privilegiando, às vezes, negociações coletivas que se sobrepõem à lei, na questão, por exemplo, do limite da jornada. Então, dizer que isto engessa o direito do trabalho, dizer que isto não faz parte da modernidade, não parece real, ainda mais se nós considerarmos que a CLT, que tem mais de 900 artigos, 922 agora, se não me engano, permanecem com 188 apenas que são intactos. 15%. Né? 15%, ou seja,
Existe uma evolução legislativa ao longo de todos os anos, desde a criação em 43 da CLT, passando pela interpretação dos tribunais, que já se alterou e, entre aspas, já se modernizou no sentido que querem dar a palavra modernidade. O exemplo que o Thiago utilizou, só para esclarecer, que supostamente beneficia ou estimula a negociação coletiva, mas, por exemplo, a jurisprudência tem determinado que em caso de demissões coletivas, isso necessariamente tenha que ser negociado com o sindicato patronal antes. E a jurisprudência hoje é tranquila, pacífica, que isso tem que acontecer. O projeto de lei diz, olha, nas demissões coletivas não é necessário nenhum tipo de formalidade. Ou seja, estimula a negociação apenas e quando pode vir a prejudicar aquele patamar mínimo legal. E tem uma consequência que eu acredito que as pessoas ainda não estão percebendo. O que acaba acontecendo? Você até pode, digamos assim, colocar uma tal estipulação, mas ao mesmo tempo deveria fornecer aos sindicatos, portanto, os meios necessários para alcançar os seus direitos. A gente não vê nessa reforma nenhum tipo de estímulo ao reforço do papel do sindicato. A gente vê falar de norma coletiva, não de como o sindicato vai conseguir negociar para além do mínimo legal. Outra situação que acaba acontecendo, vocês imaginem que também boa parte da nossa paz social é porque esse mínimo está garantido na lei. Se toda negociação coletiva, cada um dos sindicatos de empregados tiver que necessariamente negociar, inclusive esse mínimo, nós podemos prever com alguma tranquilidade que em algumas categorias mais fortes, nós teremos greves muito mais frequentemente. Muito mais frequentemente. O único instrumento que sobra ao sindicato é a greve. E ainda assim, normalmente, tem se tentado limitar isso através de interditos proibitórios, através de ações judiciais e toda essa gama de questões. Então, assim, por um lado, o negociado sobre legislado, como o Thiago falou, já existe hoje. Mas desde que seja para além desse patamar mínimo que a lei estabelece. O que se quer com a reforma é poder vir para baixo disso. E isso é muito perigoso. Doutor Thiago Matias, esta questão, por exemplo, do home office, hoje nós temos natural, é um processo de mudança, de evolução, a questão hoje, muitas vezes, de novos trabalhadores, né? Que muitas vezes não tem mais num espaço tradicional de trabalho. Isso é um avanço, como está colocado hoje? O home office, ele atende, digamos, hoje a preocupação da sociedade? Eu entendo que é um avanço, mas não como está colocado, né? É um avanço tratar desse tema, porque é um tema em que a gente está, né, submetido hoje no nosso cotidiano. Aliás, a CLT já falava em teletrabalho, se não me engano, numa alteração de 2011, em que considerava isto já como uma forma de trabalho. O que esta reforma traz, na minha opinião, é a inserção desse tema, mas sem nenhuma regulamentação que propicie uma verdadeira verificação, por exemplo, da jornada. Né? Na medida em que os detalhamentos vão ser tratados diretamente entre o empregado e o patrão, e os meios tecnológicos, a utilização daqueles equipamentos estão por conta do empregado. Né? Como fica daí, como o nosso judiciário depois vai poder responder um acidente que eu tenho em casa? Né? Ele é um acidente do trabalho ou ele é um acidente doméstico, digamos. Isso faz muita diferença, né, em termos de natureza da relação de trabalho. Então, estas questões elas precisam ser melhor regulamentadas para que se tenha uma segurança, porque senão a gente vai acabar num trabalho em que não se existe mais a diferença entre um momento do trabalho, um momento do lazer, tudo se mistura, o que hoje já é em parte assim, só que vai avançar ainda mais nesse sentido, para pior, na minha opinião. Doutor Thiago Malmo, como é que o senhor vê? Há um risco hoje, como está colocada essa questão do home office? Eu gosto às vezes de deixar o rei nu, tá? O que acontece? A regulamentação do teletrabalho já existia. Ela não é uma novidade. Né? Não é novidade. O que acabou acontecendo nesta proposta da reforma? É importante sim tratar do tema, não estou dizendo que não.
nós precisamos adaptar a legislação aos novos tempos, tudo isso é verdade. Mas, ao fim e ao cabo, o que está proposto na legislação é que não se pague hora extra para quem trabalha em casa. Basicamente é isso. Porque mesmo o teletrabalho poderia, com métodos, formas indiretas de controle de jornada, por vezes o judiciário defere horas extras para esse tipo de trabalho. O que a reforma quis fazer e deixou bem claro é que não haverá direito a horas extras para quem trabalha em casa. E nós sabemos que o trabalho em casa hoje, ele é muito arriscado de essa pessoa simplesmente não conseguir parar de trabalhar durante muito tempo. Não estou dizendo que não tem que trabalhar em casa. Quem prefere trabalhar, que trabalhe. Não é essa a questão. A questão toda é que a prática do foro tem nos dito que esse tipo de instituição está sendo colocado com propósitos não ditos. Está se vendendo como uma modernidade e, no fundo, é um retorno à época em que não havia nenhum limite à jornada. Que as jornadas podem ser maiores do que as 14 horas que tinha há 100 anos atrás, né? Muito maiores, exatamente. Essa questão, doutor Tiago Matias, essa questão da flexibilização, né, da jornada, que é um tema que coloca a possibilidade de 12 horas, 48 horas, 4 horas extras, e também essa questão do trabalho precário. Como o senhor vê esses dois temas que estão colocados? Eu vejo que esses dois temas são decorrência de todas essas alterações produzidas, né, a partir deste projeto de lei, na medida em que, por exemplo, vamos pegar o caso do trabalho intermitente, que é a possibilidade de eu ser convocado, né, e ao mesmo tempo a possibilidade de não ser convocado, ou seja, eu estou, na verdade, à disposição daquele empregador, mas eu não sei quando ele vai me chamar. Então, isto inclusive com os terceirizados, pode acontecer a terceirização dentro deste trabalho intermitente, o que gera o quê? Uma falsa noção de liberdade, na medida em que eu só vou trabalhar aquelas horas na qual eu fui convocado, mas não gera segurança nenhuma, porque eu posso receber, por exemplo, menos de um salário mínimo, ou posso ser chamado para mais de 2 ou 3 empresas e com isso ter uma sobrejornada no exemplo que vocês citaram, por exemplo, de 14 horas diárias. E ao mesmo tempo tendo que comprometer, veja que isso coloca o empregador com a possibilidade de lotear diversos trabalhadores, porque ele pode fazer essa convocação para determinadas pessoas, mas o trabalhador, se aceitar e depois receber uma oferta maior de um outro emprego, de um outro trabalho intermitente, na verdade, se ele aceitar, ele tem que pagar metade daquela hora para aquele empregador. Então, isto é uma conjugação injusta, no mínimo, para se dizer, desta relação de trabalho e que toda a lógica da reforma trabalhista, do projeto de lei apresentado, induz. É uma consequência natural a precarização, o aumento da jornada e a destruição das relações de trabalho na qual a gente conhece, né, hoje em dia. Tiago, só para nós finalizarmos, o senhor vê alguma coisa positiva nessa reforma? Alguma coisa que hoje é positiva para os trabalhadores, na sua opinião? Pergunta difícil. Eu queria chegar aqui e dizer que existem muitas coisas boas entre as coisas ruins, mas é realmente complicado de identificar algum ponto positivo para os trabalhadores. São tantos os temas, o programa já está acabando e nós não falamos ainda, por exemplo, de terceirização, que é um tema relevantíssimo, que tem acontecido com muita frequência, é um risco tremendo. Não existe absolutamente nenhum estudo que diga que, por exemplo, a terceirização beneficia os empregados. Não existe. Eu realmente desconheço e em todos os debates que a gente observa isso não tem aparecido. O que eu posso dizer a todos? Eu acredito que nós precisamos, sim, debater o mundo do trabalho, nós precisamos, eventualmente, até modernizar, mas o meu receio é o seguinte, a palavra modernização está sendo usada em substituição à precarização. Nós não estamos modernizando nada, nós estamos voltando ao século XIX. E isso é um grande risco. É um grande risco para a nossa sociedade, é um grande risco para todos nós. Vocês observem que 55% mais ou menos do dinheiro que existe para o consumo provém de salários. Essa não é uma reforma trabalhista tributária, que poderia ter sido feita. Poderíamos ter
trabalhado a questão do impacto dos tributos sobre a folha de salário. Mas não é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos tratando diretamente com uma reforma que vai reduzir o valor de salário. E aos poucos as pessoas vão perceber que quem consome seus produtos são empregados de outros empresários que também vão se utilizar dessa reforma. E essa redução geral de salários não faz bem para ninguém. Nós queremos agradecer a participação do juiz do trabalho, Thiago Malman Subach, que é juiz substituto da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, e também do advogado Thiago Matias Genro-Schneider, que trouxeram aqui as suas ideias, reflexões sobre um tema muito importante, fundamental hoje, que é a reforma trabalhista. Este é o objetivo do domínio público. Nós ficamos por aqui, mas acompanhe e traga suas sugestões, críticas, ideias nas redes sociais. O programa volta na próxima semana. Até lá!